Queridos, eu vou falar essa noite e provavelmente no próximo domingo a respeito de um tema que tem sido focado e foi focado nesses dias na nossa conferência na data do Carnaval, e nós somos desafiados a estudar mais e a nos aprofundar mais sobre esse assunto, que é as funções de um sacerdote. Então, com base no texto de Deuteronômio capítulo 10, versículo 8 e 9, nós vamos ver hoje, no próximo domingo, a respeito de 3 funções principais de um sacerdote. Deuteronômio 10, 8 e 9. Abra sua Bíblia aí. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8 e 9. Diz o seguinte a palavra de Deus: Por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite nós abrimos o nosso coração para te adorar, para te honrar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e é em nossa vida, para te exaltar, Senhor, e engrandecer o teu nome, que és benigno, és digno de honra, de louvor, és provedor, és ajudador, misericordioso, bondoso, longânimo, és, Senhor, Deus santo, tremendo, fiel e verdadeiro, justo e real. E nós nos rendemos diante de tua presença, de tua majestade, do teu trono de glória nessa noite, nesse lugar, Senhor. E queremos abrir a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a tua palavra que será ministrada pelo teu Espírito Santo nessa noite, nesse lugar. E que o teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade em nosso meio para se mover e falar e trazer a revelação do Senhor, que nos liberta, Senhor, com a tua verdade revelada. Senhor, nós queremos viver a tua verdade, queremos ser livres de viver o engano, de viver uma mentira. E por isso nós pedimos auxílio ao teu Espírito Santo nessa noite, que nos ajude a ver a tua verdade com os nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus é a nossa oração nessa noite. Amém e amém. Glória a Deus. Então nós vemos 3 funções do sacerdote aqui nesse texto, que é o primeiro texto que tem menção a respeito do serviço sacerdotal na palavra de Deus. E a primeira função que nós vamos ver nesse dia de hoje é conduzindo a arca de Deus, ou carregando a arca de Deus. A Bíblia diz que Deus separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor. O que é a arca da aliança? A arca da aliança simbolizava a presença de Deus, simbolizava a glória de Deus no meio do povo de Israel. Quando a arca da aliança não estava presente, era como se a glória de Deus tivesse sido retirada do meio daquele povo. Então a arca da aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro, com uma tampa, com 2 querubins sobre a tampa, e havia varas do lado dela para que os sacerdotes carregassem sobre os ombros. E não podiam tocar na arca porque era santo e ela representava a presença de Deus. E essa é uma das funções do sacerdote, carregar a presença de Deus. Amém? Só que nós vimos aqui no texto que Deus escolheu a tribo de Levi para ser sacerdote. Mas esse não foi o propósito original de Deus. Nós fomos ver a palavra de Deus, nós fomos analisar desde o início o livro de Êxodo, nós vamos ver que o desejo do coração de Deus era que tivesse um reino de sacerdotes e não uma tribo de sacerdotes. O desejo de Deus era que a nação de Israel fosse um reino de sacerdotes. E como Israel não correspondeu a essa expectativa de Deus, como Israel afastou-se de Deus, como Israel ignorou a intimidade com Deus e não quis esse compromisso de ser sacerdote, de trazer a presença de Deus por onde andava, então Deus teve que escolher uma tribo, a tribo de Levi. E por que Deus escolheu a tribo de Levi? Nós podemos ver em Êxodo capítulo 32, no episódio
Êxodo 32, no episódio de quando Moisés está no monte, e ele passa 40 dias em cima do monte, recebendo revelação do Senhor e recebendo as tábuas da lei. E Deus disse: desce, Moisés, que eu vou destruir esse povo, que o povo já se corrompeu e está adorando outros deuses lá embaixo. Quando Moisés desceu, ele se deparou com o povo fazendo uma festa, fazendo orgias, né, sexuais, e adorando um bezerro de ouro que Arão havia confeccionado, e estavam adorando aquele bezerro, dizendo: esse foi os deuses que nos tiraram do Egito. E Moisés se irou tanto com aquela atitude daquele povo que ele quebrou as tábuas da lei, irado. Mesmo assim ele intercedeu pelo povo, disse: Senhor, não destrói esse povo, Senhor, não destrói, porque como que as outras nações dirão a teu respeito? E Moisés, a oração de Moisés moveu o coração de Deus, e Deus resolveu não destruir aquele povo, mas ele puniria os idólatras. E aí, no versículo 26 do capítulo 32 de Êxodo, Moisés chega diante do povo e diz: pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então alguns teólogos, eles concordam que a tribo de Levi foi escolhida pelo Senhor. Nos 2 capítulos seguintes, Deus manda separar a tribo de Levi para o sacerdócio. Alguns dizem que a tribo de Levi foi separada para o sacerdócio do Senhor exatamente por essa atitude, por esse compromisso, por essa fidelidade de servir ao Senhor. Porque a tribo de Levi entendeu que não havia outro caminho senão estar do lado de Deus. E Israel falhou nesse propósito de ser um reino de sacerdotes, mas Jesus Cristo veio e redimiu o homem do pecado, redimiu o homem da queda e trouxe o homem de volta para o propósito de Deus. E a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus como sua nação, como seu povo. E lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, veja o que é que diz. O Senhor falando à igreja: nove e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então a igreja recebe o chamado para ser esse reino de sacerdotes que o Senhor colocou como propósito no seu coração. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo João, no livro da revelação que ele teve a respeito dos últimos dias, ele também diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amados? Então nós somos chamados ao sacerdócio, nós somos chamados para ser um reino de sacerdotes. A Igreja Católica deixou um legado enganoso para nós. Ela nos ensinou que sacerdote era somente aquele que ministrava no altar, era somente aquele que estava investido de uma autoridade dada por ela, de uma nomeação dada por ela. Então o sacerdote era só os padres ou aqueles que ministravam no altar. E a igreja evangélica, a igreja protestante, ela herdou algumas coisas da igreja católica, infelizmente, e foi colocado isso também, que o sacerdote é o pastor, ou quem ministra no púlpito. E, na verdade, a palavra de Deus nos ensina sobre um sacerdócio universal, onde todos nós somos chamados para sermos sacerdotes do Senhor. Amém, amados? Então, se somos sacerdotes do Senhor, nós temos a função sacerdotal de levar a arca de Deus
sobre os nossos ombros. Amém? Você é templo do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você aceitou Jesus e veio para o reino de luz, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Você passa a ter a presença de Deus dentro de você, tabernaculando em você, quer dizer, morando dentro de você. E essa presença de Deus simboliza a arca da aliança hoje. Amém? Assim como era a arca da aliança para Israel naquele tempo. Então, nós temos essa incumbência sacerdotal de levar a presença de Deus onde nós estamos, seja dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, no trânsito, na fila do banco, do supermercado, onde estivermos, nós temos a incumbência de carregarmos a arca da aliança do Senhor sobre os nossos ombros, isso é, dentro de nós, e manifestarmos essa presença de Deus viva e real através da nossa vida. Amém, amados? Esse é o grande desafio. Somente um sacerdote pode carregar a presença de Deus. Somente um filho de Deus, nascido de novo, pode carregar a presença de Deus. E se você não entende que é sacerdote, vai passar a vida inteira esperando que outros carreguem a presença de Deus para você. Existem pessoas que nascem de novo e acham que o novo nascimento foi o fim. Eles foram salvos do inferno, vão para o céu. Glória a Deus, aleluia. O seu nascer de novo foi apenas um meio de Deus para trazer você de volta para o propósito dele, que não é ir para o céu, mas é ser um reino de sacerdote aqui na terra, estabelecendo o reino de Deus aqui na terra, estabelecendo a vontade de Deus e manifestando a presença e a glória de Deus, representando o Senhor aqui na terra. Amém, amados? Glória a Deus por isso. O sacerdote, ele tem a função de representar a Deus. Ele tem a função de conectar o homem com Deus e ser essa representação. Então, o sacerdote, ele é uma espécie de embaixador. E Paulo, ele fala a respeito disso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Diz a palavra do Senhor: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém, amados? Então, o embaixador representa o seu país. Onde ele pisa, ele traz. Onde ele está, ele leva o seu país àquele lugar. O embaixador do Brasil, por exemplo, no Japão, se ele entra naquela nação, a partir do momento que ele pisa naquela nação, ele está representando o Brasil ali. Ele é uma representação da nação brasileira naquele lugar. Ele é uma autoridade, ele representa o nome do Brasil, a autoridade do Brasil, e ele é a presença do Brasil naquele lugar. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Onde nós pisamos, nós representamos o nome de Jesus, a autoridade de Jesus e a presença de Jesus naquele lugar. Amém, amados? Por isso, se você trabalha num lugar hostil, carregado de pessoas pecadoras, não desanime com isso. Não ache que isso é uma desgraça. É uma oportunidade de você ser um embaixador de Cristo naquele lugar e levar as leis do reino de Deus para aquele lugar e as verdades do reino de Deus para aquele lugar. Amém? Existe um princípio que rege entre os países chamado imunidade diplomática, que significa que as leis daquele país não se aplicam ao diplomata ou ao embaixador. Por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele não pode ser condenado à morte lá, porque não existe pena de morte no Brasil. Ele não pode ser condenado à prisão perpétua, porque não existe prisão perpétua no Brasil. Então, ele está lá nos Estados Unidos, mas o que rege a vida dele são as leis brasileiras. Amém?
Assim somos nós, embaixadores do reino. Vivemos nesse mundo, vivemos nesse reino de trevas, mas não somos regidos pelas leis desse mundo caído. Nós somos regidos pela lei de um reino superior, o qual vivemos no mundo espiritual. Amém, amados? Então o que nos rege aqui não são os valores mundanos, não são os princípios do mundo, mas são os valores do reino de Deus, os princípios do reino de Deus. Isso se chama imunidade diplomática. Então, o embaixador representa a presença, a autoridade e o nome de Jesus. Onde você coloca a planta dos seus pés deve transformar-se no reino de Deus. Amados, dentro da sua casa, você precisa ser um representante do Senhor Jesus. Você precisa ser um sacerdote de Deus que leva a arca do Senhor, que leva a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, do seu local de estudo, na sua família, na sua vizinhança, onde você estiver, a presença de Deus tem que ser levada junto com você. Você não pode ser um crente que tem a presença de Deus somente nos domingos, nos cultos, e quando sai da igreja, você tira a capa de crente, você tira a fantasia de crente e passa a viver uma outra identidade. Mas você é chamado para ser sacerdote do Senhor e carregar a presença de Deus por onde você andar. Amém? Os homens de Deus foram assim, tremendos. José viveu os princípios do reino de Deus no Egito, numa nação totalmente pagã e estranha às leis de Deus. Faraó estava no trono, mas José era quem reinava no Egito. Amém? Moisés viveu os princípios do reino de Deus também no Egito. Faraó estava no trono, mas quem reinava era Moisés. Daniel viveu numa nação pagã, numa nação idólatra, numa nação que havia dominado Israel e havia feito os homens escravos, mas Daniel manifestou a presença de Deus naquela nação pagã. Nabucodonosor estava no trono, mas quem reinava era Daniel. Amém, amados? Glória a Deus por isso. E assim somos nós. O príncipe das trevas pode reinar, o mundo jaz no maligno, mas nós somos chamados para reinar nessa terra. Até que o príncipe desse mundo seja destronado e condenado ao inferno, nós precisamos reinar, pois vivemos as leis de um reino superior. Essa é a nossa função sacerdotal. Amém? Estão entendendo, queridos? Agora existem desafios para transportar a arca da aliança. E existem princípios que nós precisamos observar para carregar a arca da aliança. E esses princípios podem ser observados através de um episódio que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 13. Versículo 1 ao versículo 12. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou resumir a história que se encontra nesse texto aqui, depois você pode ler na sua casa. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Preste atenção, Deus sempre quis fazer de Israel um reino de sacerdotes. Israel rejeitou isso desde os tempos de Moisés, e rejeitou isso no tempo de Samuel, quando eles pediram um rei. Eles pediram um rei. Deus queria que Israel fosse governado por sacerdotes que recebiam a palavra de Deus e traziam a direção do Senhor para o povo, que traziam a presença de Deus para o povo. Mas o povo não quis, o povo pediu um rei. E Deus mandou que Samuel ordenasse Saul como rei. Obrigado. E Saul, ele foi terrível. E uma das desgraças que aconteceu no reinado de Saul foi que a arca da aliança foi tomada pelos filisteus. A presença de Deus foi tirada de Israel. A glória de Deus foi tirada de Israel. E em seguida à morte de Saul, Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça,
Ele sempre dá um jeito de, mesmo apesar das nossas escolhas erradas, Ele sempre está nos trazendo de volta para o seu propósito. Ele levantou Davi, que foi rei, sacerdote e profeta. Amém? Davi não era da linhagem de Levi, mas Davi era um homem acima do seu tempo, além do seu tempo. Davi era uma pessoa que estava à frente do seu tempo. E o primeiro ato de Davi, quando ele assumiu o trono, foi ele dizer: junte os levitas, todos os sacerdotes, junte todos eles para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Davi entendeu, como sacerdote, como filho de Deus, que ele não poderia reinar, ele não podia governar sem a presença do Senhor. Davi era um adorador e ele entendia que a presença de Deus precisava ser primordial na sua vida. Precisava ser a coisa mais importante do seu reino. Então, antes de qualquer ato do seu reinado, Davi disse: vamos buscar a arca do Senhor. E a arca do Senhor estava no lugar chamado Kiriat Jearim. Há 20 anos, ele estava lá havia sido tomado pelos filisteus, e estava lá há 20 anos naquela cidade, naquela localidade. E Davi reuniu as pessoas para irem lá. Só que Davi, ele não consultou ao Senhor como deveria trazer a arca. E ele fez um carro de boi, e colocou a arca em cima do carro de boi, e eles vinham dançando e tocando e adorando a Deus e celebrando na frente da arca. Quando em um determinado lugar os bois tropeçaram e a arca da aliança ia caindo do carro de boi, e um rapaz chamado Uzá foi segurar a arca da aliança. E quando ele tocou na arca, ele morreu, foi fulminado ali naquele lugar, porque havia uma lei de Deus que ninguém poderia tocar na arca. E Uzá morreu. E isso trouxe grande desgosto para Davi e um temor muito grande do povo. E aí, quando Uzá morreu, o povo viu que algo estava errado. Então, diante disso, Davi fez duas coisas. Primeiro, ele fez uma oração, que está no versículo 2, que é o versículo-chave desse texto, versículo 12. Diz: temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? E essa é a grande pergunta que nós como igreja devemos fazer nesses dias, amados. Como trazer a presença de Deus? Como trazer a arca de Deus para a minha vida e para o nosso meio? Como trazer a arca de Deus para dentro da minha casa? Como trazer a arca de Deus para o meu local de trabalho? Como trazer a arca de Deus para o meu dia a dia? Essa é a grande pergunta. Porque nós, queridos, nós temos um grande mal de ligarmos muitas vezes no automático. E muitas vezes nós estamos fazendo cultos e estamos fazendo programações para Deus e estamos deixando Deus de fora. Infelizmente, nós vivemos uma época na igreja do Senhor Jesus que, se for tirado o Espírito Santo, ninguém nota. Porque nós aprendemos a fazer culto, nós aprendemos a técnica do louvor, nós aprendemos as técnicas das ministrações, nós aprendemos a ser eloquentes, a pregar, nós pegamos conteúdo de mensagem no Google e pregamos, e parecemos profundos, mas estamos gerando coisas na alma e só atingimos a alma das pessoas. E a verdade é que os nossos cultos não mudam a vida de ninguém. Se não houver o Espírito Santo, se não houver a presença de Deus, se não houver a arca da aliança ali no meio, nós estamos fazendo sacrifício de tolos. Porque aquilo que é gerado na alma só consegue atingir a alma. Mas se você quiser atingir o espírito das pessoas e transformá-las, você precisa gerar no espírito. Amém, amados? Tudo aquilo que é gerado na carne é Ismael, só traz dor de cabeça e confusão. Vocês precisam gerar Isaac, precisam gerar a promessa de Deus, o espírito, no Espírito de Deus. Amém? E para isso, para gerar no Espírito, nós precisamos fazer essa pergunta ao Senhor: como trazer a arca do Senhor para o nosso meio? Como atrair a presença de Deus? Como te atrair, Senhor, para o nosso meio? Como te atrair, Senhor, para a minha vida? Como te atrair, Senhor, para a minha casa, para o meu trabalho, para os meus negócios, para a minha vida financeira,
para o meu relacionamento, para o meu casamento, meu relacionamento com meus filhos, para as minhas amizades. Como atrair a presença de Deus? Como trazer a arca do Senhor? E a segunda atitude que Davi fez foi, ele começou a examinar as Escrituras. Quando se voltou para a palavra, Deus revelou 5 coisas, que nós vamos ver aqui nessa noite. Mas é hora de voltarmos à palavra de Deus. Amém, amados? É hora de deixarmos a receita de bolo pronto e voltarmos para a palavra de Deus. Voltarmos para o princípio, voltarmos para a origem, voltarmos para a essência do Evangelho, para a essência da mensagem do Reino de Deus. Viver o Evangelho do Senhor Jesus se resume a uma coisa: Jesus. Amém, amados? E se você quer viver Jesus, você tem que voltar para a palavra. E o Espírito Santo, ele tem desfeito muita coisa que nós aprendemos errado nesses tempos. Que a religião nos ensinou, que a instituição nos ensinou, que os homens nos impuseram. E tem desfeito muitos preconceitos ou ideias preconcebidas que nós mastigamos e engolimos sem mastigarmos, aliás. Já nos foi dado mastigado. E nós precisamos colocar para fora tudo isso que nos foi dado de maneira errada, de maneira indevida, e voltarmos para a palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos revele aquilo que nós devemos realmente viver ou deixar para trás. Amém, amados? Então vamos ver as 5 coisas que Davi viu. Está no capítulo 15 de 1 Crônicas. No versículo 2, Davi diz: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Primeira coisa, Davi viu que havia violado a ordem de Deus. Então ele voltou para perguntar a Deus como fazer. Davi reconheceu que havia pecado. Davi reconheceu que estava agindo segundo o seu próprio conceito e não segundo o conceito de Deus. Davi, quando foi buscar a arca, ele devia ter consultado o Senhor para saber como devia trazer a arca. Mas ele quis trazer a arca segundo o seu ponto de vista. E muitas vezes nós queremos trazer a presença de Deus dessa maneira. Nós criamos uma estrutura, um ambiente agradável, colocamos cadeiras confortáveis, ajustamos o som no volume agradável, climatizamos os nossos templos, criamos estruturas de recepção, de apoio e tudo, mas esquecemos muitas vezes da essência, que é a presença de Deus, que é a arca do Senhor no nosso meio. Se nada disso, se não tiver o Espírito Santo de Deus, se não tiver fogo, é em vão o sacrifício. Amém, amados? Assim é a sua vida espiritual. Eu oro, pastor, eu dou o meu dízimo, eu vou para os cultos na igreja. Nada disso vale se você não cultivar o fogo do seu espírito no seu coração. Se você não voltar para o Senhor e disser: Senhor, eu tenho errado, eu tenho tentado agir segundo a minha própria força, segundo o meu próprio entendimento, e eu não quero mais continuar a errar. A religião falhou em conectar o homem com Deus. É preciso voltar à essência do Evangelho, que se resume no estilo de vida: Jesus. Amém? A religião, ela é feita, é uma palavra latina que quer dizer religare, que é ligar o homem a Deus. Mas nada tem afastado mais o homem de Deus do que a religião. Nas décadas e décadas passadas. E nós precisamos deixar a religião de lado. Você não é chamado para ser evangélico, nem ser protestante, nem fazer parte de uma denominação. Você é chamado para seguir o exemplo de um homem chamado Jesus. Seguir os passos deles, andar atrás do exemplo dele, seguir uma fé, não bater no peito e dizer: eu sou da denominação tal. Deus nem sabe que existe Batista Ebenezer, querido. Deus nem sabe que existe Assembleia de Deus Presbiteriana, Batista. Para Deus isso não interessa. Ele conhece um povo que tem o coração nele, lavado pelo seu sangue, quebrantado, contrito, humilde, com sede, com desejo intenso de buscá-lo e de conhecê-lo. Amém, amados? É isso que Deus procura.
Nós não podemos errar tendo zelo sem conhecimento, nem conhecimento sem zelo. Uzá teve zelo. Uzá, ele viu a arca da aliança cair e ele quis proteger a arca. E ele segurou a arca. Ele não tinha zelo, mas não tinha conhecimento. Se ele tivesse conhecimento, ele saberia que ninguém poderia tocar a arca se não havia morrido. Existem muitas pessoas que querem cuidar da obra de Deus, querem zelar pela igreja e dizem, a minha igreja, e não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem conhecimento do caráter de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus, do desígnio de Deus. E tem muitos que têm o conhecimento, sabem o que fazer, mas não têm zelo. Não é o que conhecemos que vai fazer a diferença, mas o que temos nos tornado através desse conhecimento. É o que você faz com o seu conhecimento que vai fazer a diferença na sua vida. Somente saber não faz diferença nenhuma. Você precisa saber e encarnar aquele conhecimento. E passar a viver aquele conhecimento. Fazer daquele conhecimento seu estilo de vida. Fazer daqueles conhecimentos seus princípios vividos. Então você vai fazer a diferença. Amém, amados? Deixemos de construir carros de bois para trazer a presença de Deus. Não existe receita de bolo para trazer a presença de Deus. Existem corações quebrantados e contritos que podem atrair a presença de Deus. Amém? Segunda coisa, no versículo 1 diz: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Se você quer que Deus se manifeste a sua presença, você tem que preparar um lugar para que ele possa se mover. Segunda coisa foi que Davi entendeu que precisava preparar um lugar para Deus. E esse lugar é o seu coração, querido. Deus, ele quer habitar no seu coração. Deus, ele quer um lugar para repousar a sua arca. E esse lugar é o seu coração. Mas a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas no coração quebrantado e contrito ele habitará. Amém, amados? Então, queridos, Davi, ele foi um homem além do seu tempo. Davi, ele construiu uma tenda e ele colocou a arca da aliança lá. No tabernáculo de Moisés, a arca da aliança ficava escondida detrás de um véu. E somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, além desse véu, e ter contato com essa arca da aliança, quer dizer, com a presença de Deus. Davi, ele colocou a arca numa tenda, não colocou véu, e ainda instituiu turnos de cantores que de 3 em 3 horas se revezavam, e havia adoração constante e contínua diante do Senhor. E os sacrifícios de animais que eram feitos no tabernáculo de Moisés, não foi mais feito lá, em Sião. Ele colocou em outro lugar, ele separou a estrutura religiosa do culto a Deus. Amém? E é isso que Deus quer, queridos. Deus quer que deixemos a nossa religiosidade de lado e coloquemos a nossa devoção acima de tudo a Ele. A economia do reino, ela é feita, ela começa no lugar secreto. É lá no lugar secreto onde você conhece o seu Deus. Só podemos levar as pessoas a um lugar que conhecemos. Você precisa conhecer o trono de Deus, você precisa conhecer o caminho do Santo dos Santos, se você quiser levar alguém até lá. Davi, ele construiu um lugar para a arca. E nós vivemos tempos em que, como Jesus, Maria e José procuravam um lugar para o menino nascer, e todas as estalagens estavam fechadas para ele. E não se abriu nenhuma porta para que o menino nascesse. E muitas vezes Jesus está procurando lugar para repousar a sua presença, a sua arca, para estar com alguém, e nós estamos fechando as portas. Porque estamos muito autoocupados, já estamos muito cheios de outras coisas. Existem muitas pessoas em nossas vidas nos ocupando, nós não temos tempo para Deus. Para que você tenha a presença de Deus em você, é preciso que você pratique essa presença. É preciso que você viva essa presença. E a presença de Deus, eu vou para a casa do Senhor buscar a presença de Deus. Nós usamos essa expressão, não é? Primeiro, a casa do Senhor não é esse lugar aqui. A casa do Senhor é você. A Bíblia diz, Paulo diz em Coríntios, não sabeis que sois templos do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você.
Então você não precisa ir à casa do Senhor, você já está na casa do Senhor, que é você. E você não precisa ir buscar a presença de Deus, se a presença de Deus já está em você. Você precisa praticar a presença de Deus. Mas nossa estrutura religiosa diz que nós precisamos ir para a igreja para buscar o Senhor, para sentirmos a presença de Deus. O que impede de você sentir a presença de Deus se Ele está dentro de você, no seu quarto, lavando a louça, lavando roupa, lavando o banheiro, trocando fralda suja do bebê, tomando banho, lavando o carro, desentupindo a privada, né, Edson? Desentupindo a privada toda suja lá, toda, e oh, glória a Deus, precisamos praticar a presença, amados. A presença de Deus está em você, você não precisa buscá-la em lugar nenhum, ela está em você, Ele vive em você, amado. Prepare o ambiente, Ele vai encher ele da sua glória. Prepare a sua casa e Ele vai se estabelecer, Ele vai se sentir à vontade. Amém, amados? Mas nós somos como a igreja de Laodiceia. Jesus está do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar dentro da igreja que Ele comprou. Ele está do lado de fora porque nós o colocamos para o lado de fora, amados. Davi entendeu que precisava construir um lugar para a presença de Deus ali, que ela ficasse ali e que ela fosse visível a todos. Amém? A tenda de Davi era um modelo da igreja do Senhor Jesus, daquilo que Jesus fazia, porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e o acesso ao Santo dos Santos foi liberado. Davi foi profético e ele construiu um lugar para a arca do Senhor. Você quer levar a presença de Deus? Construa um lugar para Ele dentro de você. Gaste tempo com Ele. Cultive a presença de Deus. Pratique a presença de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Não o busque simplesmente nesse lugar chamado igreja, que nós costumamos chamar igreja. Mas busque onde você estiver. Esteja constantemente conectado com o Senhor, em nome de Jesus. A terceira coisa que Davi entendeu é que precisa ser santificado para levar a arca da aliança. No versículo 12 do capítulo 15 de Crônicas, diz: E lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Amém? Queridos, você precisa ser santificado, separado, para poder levar a presença de Deus. Lembra-se da tribo de Levi, como foi escolhida? A tribo de Levi foi escolhida porque ela se santificou. Ela foi diferente das outras 11 tribos. Ela decidiu ficar do lado de Deus. Ela decidiu não compactuar com aquela idolatria e aquela imoralidade que as outras tribos estavam fazendo. Vá atrás da nuvem, vá atrás da presença de Deus, não vá atrás da multidão. Amém? Siga a nuvem, não siga a multidão. O problema é que nós somos muito Maria vai com as outras, nós somos muito modinhas. Estamos vivendo algo que Deus está nos propondo aqui, aí segue uma onda ali. Olha, a visão é essa agora, aí vou atrás. E saímos do propósito de Deus. Não sou contra igrejas que seguem visões, modelos de crescimento, mas isso não é o que Deus tem para nós. Não adianta nós entrarmos nisso, porque não é esse o propósito e a direção de Deus para nossas vidas. Estão crescendo, mas eles estão crescendo, amém, glória a Deus, que seja para o reino de Deus, que sejam abençoados e que seja a igreja maior da cidade, mas isso não é o que Deus está nos dando, não é o caminho que Deus está nos fazendo percorrer. Então nós precisamos seguir a nuvem de Deus, não a multidão. Amém? Temos que entendermos a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Deus, e que parte do corpo nós somos, e qual é a nossa função no reino de Deus.
Então, amado, é preciso ser santo, é preciso ser separado, é preciso se consagrar ao Senhor. E para isso você precisa não ir com a multidão, você precisa ir com os diferentes, porque os santos são aqueles diferentes. Santos, um dos significados da palavra santo que nós vimos esses dias é incomum. Deus está procurando pessoas incomuns nesse mundo de pessoas comuns, de pessoas que fazem tudo aquilo que os outros fazem, que ouvem as mesmas coisas que os outros ouvem, que dançam no mesmo ritmo dos outros, que caminham pelos mesmos caminhos dos outros, que cometem os mesmos erros, que perpetuam os mesmos pecados. Você não é obrigado a continuar os pecados dos seus pais. Você não é obrigado a continuar a maldição de pecados das suas gerações passadas. Você precisa ser incomum, você precisa ser diferente. Você pode ser santo, separado para o Senhor e levar a arca, a presença de Deus, que faz a diferença onde você vive. A história de Jacó é muito interessante. Quando Jacó já está no final da vida, lá em Gênesis, e começam Moisés começa a escrever a história de José. Gênesis 37 diz: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, e começa a contar a história de José. Por que o historiador diz que ali é a história de Jacó, aquilo é a história de Jacó? Porque a sua história não termina em você, a sua história continua. O seu legado, o legado que você vai deixar para a próxima geração, para os seus filhos, aquilo de concreto, aquilo de verdadeiro que você vai deixar para a próxima geração é que vai dizer quem você foi e quem você é. É a herança, é o legado espiritual que você vai deixar para os seus filhos, para a próxima geração, para os seus filhos espirituais e seus filhos naturais, para os seus discípulos em Jesus, que vão definir quem você é e quem você foi, que vai escrever a sua história. É por isso que você precisa ser incomum, é por isso que você precisa ser diferente, é por isso que você não pode ser igual a ninguém, porque você foi feito único. Olhe para a sua digital, no seu dedo. Existe uma digital aí, não existe? A menos que você raspou. Ninguém, em 7 bilhões de pessoas que existem na Terra, tem uma digital igual a essa aqui. Tem marcas igual a essa sua aí. Você é único. É único. Existe uma cadeia de DNA, uma combinação de DNA, que nenhum dos 7 bilhões de habitantes nessa terra tem igual a você. Você é incomum. Você nasceu para ser especial. Você nasceu para ser diferente de Deus. Você nasceu para ser único. Então viva a vida que Deus tem para você, levando a presença do Senhor. Você não precisa imitar ninguém, você não precisa seguir os mesmos pecados de outros, você não precisa ir na onda de ninguém. Você foi feito para escrever a sua própria história. Isso. E o mundo precisa de referenciais de santidade para que possam mostrar-lhe o caminho. Deus quer usar libertos para serem libertadores. Eu contei uma história no primeiro culto, que é bem engraçada, que eu ouvi um testemunho de um pastor esses dias. Um pastor que no início da conversão dele, ele sentiu um chamado de Deus, e ele falou com o pastor dele que queria ir para o seminário, e o pastor mobilizou a igreja e enviaram ele para o seminário. A igreja ficou sustentando a família dele enquanto ele estudava no seminário. E quando ele estava lá pelo 3º ano de seminário, ele começou a pregar já em algumas igrejas, e começou a testemunhar. Ele tinha um testemunho muito forte. Ele havia sido
pai de santo, havia sido envolvido com ocultismo e tudo, então o testemunho de conversão dele era muito forte. E lá pelo 3º ano de seminário, ele recebeu um convite para ir pregar numa igreja no interior de São Paulo. E ele foi dar o testemunho, e ele chegou para o pastor dele, pediu autorização, o pastor deu as orientações, como é que ele deveria se comportar, como é que ele deveria testemunhar e tudo. E ele pegou o carro dele e foi. E eram 300 quilômetros de distância da cidade dele para essa cidadezinha do interior. E ele foi, botou uns hinos no som do carro e foi cantando hinos de louvor a Deus e tal, até que, faltando uns 80 quilômetros para ele chegar naquela cidade, o carro dele morreu. Simplesmente parou de funcionar. E ele foi parando e ele foi encostando no acostamento, e ele foi dando partida no carro e nada do carro pegar. Quem conhece esse barulhinho? E nada do carro pegar. E ele dando partida, e ele começou a ficar nervoso e começou a esmurrar a direção do carro e começou a praguejar. Já desligou o som que estava com louvor, e ele desceu do carro bravo, bateu a porta do carro, deu um chute na porta do carro, amassou a porta do carro, começou a xingar, começou a dizer palavrões, começou a falar nomes feios. Ele disse que não sabia, que conhecia tantos palavrões como ele disse naquele dia. E ele xingou e dava murro no carro, e esmurrava o carro, e chutava a porta do carro, até que parou um fusquinha do lado dele. E desceu um senhor baixinho, um senhor de idade já baixinho, e chegou para ele e disse: boa tarde. E ele já começou a praguejar: boa tarde, só se for para o senhor, para mim não está nada bom não, eu vinha nessa desgraça aqui, e ele quebrou isso, aquilo e aquilo outro, e começou a xingar o carro, chamando palavrões terríveis. E aquele senhor disse: moço, calma, eu sou mecânico, eu posso lhe ajudar. E ele disse: pois olha aí o que foi que deu nessa bomba aí. E aí ele abriu o capô do carro e olhou, e ele praguejando do lado, chamando nome, palavrão, nome feio. E o senhor, na maior tranquilidade, ele olhou para ele e disse: olha, eu posso consertar o seu carro em 2 minutos, mas eu quero fazer um trato com o senhor. E ele disse: o que é? Diga o que é logo. Se for para pedir muito caro, eu já vou dizer que eu não tenho muito dinheiro não, que eu estou viajando para uma cidade aí, e eu só quero chegar lá. Ele disse: não, eu não quero dinheiro, eu não vou pedir dinheiro, eu quero lhe fazer um convite. Aí disse: pois não. Aí disse: eu sou pastor de uma igreja aqui próximo, e essa noite vai um homem de Deus dar o testemunho dele lá na igreja, e eu queria que o senhor prometesse que ia ver esse homem de Deus pregando. E ele disse que começou a tremer as pernas dele, começou a suar frio. Aí disse: moço, como é o nome desse homem de Deus? E o pastor falou, e era ele, o homem de Deus que ia pregar, o convidado da noite lá. E ele ficou branco, perdeu a cor, ficou pálido. E o homem disse: então, aceita o convite? E ele disse: aceito. O senhor conserta meu carro? Eu disse: conserta. E ele pegou na mão do homem, do pastor, já pensando em dizer: quando ele consertar meu carro, eu dou meia volta, ele nunca mais vai me ver na vida. E aí o homem consertou o carro dele, ele deu partida, o carro pegou e ele foi embora. E o homem disse: você vai me seguindo, você vai lá para minha casa, você vai tomar um banho, vai jantar, e nós dois vamos para a igreja ouvir o homem de Deus pregando hoje lá, dando seu testemunho. E ele disse que até hoje, quando ouve essa palavra, homem de Deus, as pernas dele tremem, e ele se lembra daquele estreito que ele passou naquele dia. E ele disse: está certo, tudo bem. Aí ele deixou o pastor ir no fusquinha dele na frente. Ele estava num diplomata, 6 válvulas, diplomata, passou pelo fusquinha, deixou o fusquinha na poeira, foi-se embora. E ele disse: eu não vou mais nunca ver esse homem, nem ele vai me ver nunca mais. Mas quando ele ia lá na frente, o Espírito Santo de Deus começou a incomodar. Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus não desiste de nós, amém? O Espírito Santo de Deus não desiste de você, mesmo que você esteja vivendo uma farsa, um engano, mesmo que você esteja tentando enganar-se a si mesmo. E ele disse: você é livre para continuar com esse carro, mas se você continuar, você vai viver uma mentira, você vai continuar vivendo um engano, você vai continuar vivendo uma mentira.
Mas se você parar e consertar agora, você ainda tem uma chance. E ele, em lágrimas, encostou o carro e esperou o Fusquinha. Daqui a pouco lá vinha o Fusquinha, já vinha com o bico aberto do pastor, né? Tentando acompanhar o diplomata. E aí parou e ele disse: pastor, eu quero lhe dizer uma coisa. O pastor já desceu do carro bravo. Disse: já sei, você vai me dar uma desculpa, vai dizer que tem uma outra coisa, tem um outro compromisso para fazer, não vai cumprir sua palavra, né? Ele disse: não, pelo contrário. Me diga como é o nome desse homem de Deus mesmo que vai dar o testemunho na sua igreja. Diga de novo. Aí ele falou o nome dele. E ele disse: pastor, esse homem sou eu. O pastor botou a mão na cabeça e disse: meu Deus do céu, mas você está desviado, irmão. Como é que você vai pregar na minha igreja desse jeito? Não vai pregar mais não. Eu nunca vi nenhum ímpio chamar tanto palavrão como você chamou. Você está desviado, irmão, não vai pregar na minha igreja não. E ele disse: pastor, para mim não me importa mais pregar não. Eu vou me ajoelhar aqui, eu queria que o senhor orasse por mim, pedindo que Deus me perdoe e que mude minha vida. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus aqui, porque eu percebi que eu não tenho Jesus ainda. Eu percebi que eu não tenho Deus ainda. Eu estou no 3º ano do seminário, estou estudando sobre Deus, mas Ele não vive em mim. E ele se ajoelhou ali naquele acostamento. O pastor colocou a mão na cabeça dele e ele aos prantos entregou a vida dele a Jesus. E aí ele se levantou, o pastor deu um abraço nele e disse: vem cá, você tem coragem de pedir perdão na frente da igreja e de contar esse testemunho na frente da igreja? Aí ele disse: tenho. Ele disse: então eu vou lhe chamar, tá de pé aí no convite para você dar o seu testemunho, vamos lá. E ele foi lá e pediu perdão de frente da igreja, contou o testemunho dele, pediu perdão na frente da igreja, se arrependeu de frente da igreja, contou o testemunho dele. E hoje ele é um pregador que prega no Brasil inteiro, recebe convites no Brasil inteiro. E foi restaurado pelo poder de Deus. Deus não fará nada através de você sem que antes não tenha feito em você, querido. O grande problema da igreja é essa: ela quer viver aquilo, ela quer pregar aquilo que ela não vive, e ela quer fazer aquilo que ela não deixa que Deus faça nela. Ela quer libertar viciados quando ela mesma é viciada na religiosidade, na incredulidade, em pecados, em enganos. Ela quer libertar pessoas do pecado quando ela mesma está presa por pecados. Quer livrar o homem da injustiça quando ela está agindo com injustiça e preconceito. Você quer levar a presença de Deus, querido? Você quer levar a arca do Senhor? Quer ser esse sacerdote? Santifique-se. Entregue sua vida ao Senhor. Santifique-se. Seja incomum, seja diferente. Amém? Em 4º lugar, Davi viu que era necessário louvor e a legítima adoração. No versículo 16 do capítulo 15 de 1 Crônicas, disse Davi ao chefe dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Eu não vou me ater muito nesse ponto, porque é um ponto da próxima semana, é uma das funções do sacerdote, é ser adorador, e eu vou me aprofundar mais nele na próxima semana. Mas nesse texto aqui nós podemos ver que Deus não procura adoração, mas Ele procura verdadeiros adoradores. Adoração Deus já tem no céu. A palavra de Deus diz que existem anjos que sobrevoam o trono de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, 24 horas por dia, ininterruptamente. A adoração o Senhor tem da natureza. A Bíblia diz que a criação manifesta a glória de Deus e louva a Deus. Mas Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura corações que, mesmo sendo livres para escolher não adorá-lo, escolhem adorá-lo. Escolhem reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é grande, que Ele é digno, que Ele é tremendo, que Ele é majestoso, que Ele é benigno, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é poderoso, que Ele é Deus forte, conselheiro. Corações de verdadeiros adoradores que o reconhecem como Pai.
E nós somos chamados para adorar ao Senhor, para trazer a arca da presença de Deus através da nossa adoração. Porque, queridos, nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Se você adora o dinheiro, você se torna materialista. Se você adora o sexo, você se torna imoral. Se você adora o mundo, você se torna mundano. Mas se você adora a Deus, você atrai a presença dele para você. Você se torna parecido com ele. A adoração é a forma de nos apropriarmos da imagem de Deus. O adorador, ele exala a presença de Deus através da sua vida. Porque o adorador, ele entra na intimidade do Senhor. E quando você entra na intimidade de uma pessoa, quando você é íntimo de alguém, você pega as características daquela pessoa. Os discípulos, quando foram levados presos diante do sinédrio, as pessoas acusavam, dizendo: eles andavam com ele mesmo, olha lá, eles falam igual a ele. Amém, amados? Que nós sejamos acusados disso, de sermos iguais a Deus, de termos as mesmas características de Jesus. O adorador, ele se apropria da imagem de Deus. E isso é levar a arca da aliança. Quando você mudar a sua linguagem de murmuração, de incredulidade, de falta de fé, de maldição e de preconceito, para adoração ao Senhor. Se no meio da luta, da dor, da crise, da necessidade, você reconhecer que Deus, ele é Senhor, que Deus ainda está no controle, que Deus, ele é fiel, que Deus é justo e que Deus é bom, mesmo apesar de tudo estar dando errado, você vai atrair a presença de Deus para você, querido. Você vai envergonhar o inferno, porque o inferno vai ficar em polvorosa, vai ficar em dúvida, dizendo: mas nós estamos fazendo com que tudo dê errado para ele. Ele ainda está dizendo que Deus é bom. Como é que pode isso? Nós tiramos tudo dele, ele ainda diz que Deus é fiel. Como é que pode isso? O adorador, ele desafia a lógica. O adorador, ele desafia a razão. O adorador, ele desafia as situações e as circunstâncias. O adorador, ele vive na dimensão da fé. Ele adora a Deus não pelo que ele fez, mas pelo que ele é. O adorador, ele adora ao seu Senhor não pelos presentes que ele lhe dá, mas simplesmente pela sua presença. O adorador, ele não procura somente as mãos de Deus, ele procura a sua face, o seu rosto. E é esse tipo de adorador que Deus está procurando, que vai levar a presença de Deus, que vai levar a arca de Deus dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Você diz: pastor, o senhor não conhece o ambiente do meu trabalho, aquilo é um inferno, são pessoas ímpias, pessoas blasfemas, pessoas mundanas. Glorifica a Deus, porque Deus o colocou ali como embaixador do seu reino, como sacerdote do Senhor, para levar a arca de Deus para aquele meio, para levar a presença de Deus ser manifesta e mudar aquele ambiente de inferno no céu. O sacerdote é chamado para conectar o homem com Deus, e é para isso que nós somos chamados. Nós precisamos ser essa ponte que liga o homem a Deus. Se nós não conseguimos ser isso, se nós queremos Deus, só temos tido Deus para nós mesmos, falta uma parte da sua vida cristã. Você está deixando de cumprir uma função importantíssima sua, de ser essa conexão. O sacerdote é chamado para levar as pessoas até Deus. Mas nós vivemos uma vida tão egoísta, tão casada com esse mundo, que nós nos preocupamos demais com o nosso bem-estar, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com as nossas conquistas, e esquecemos de cumprir a função pela qual fomos salvos e chamados, que é ser a manifestação do Filho de Deus para essa geração perdida e caída, que é ser a resposta de Deus para esse mundo perdido. Para trazer a arca do Senhor é preciso a legítima adoração e o verdadeiro louvor. Amém, amados? E por último, a quinta coisa, no versículo 26 diz que, tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor,
Ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. A quinta coisa é que ao longo de todo o caminho deve haver sacrifícios. A Bíblia diz que a cada 7 passos eles paravam para sacrificar ao Senhor. Sabe o que é isso? A cada 7 passos. Historiadores dizem que a arca estava a 16 quilômetros de Jerusalém. A cada 7 metros eles paravam para sacrificar ao Senhor. Durou meses aquele percurso. Mas Davi, como homem segundo o coração de Deus, ele entendia a importância do sacrifício para Deus. Que a Bíblia é uma história de pessoas que sacrificaram, escrita por um Deus que sacrificou o seu melhor. Se nós não entendermos o significado do sacrifício, nós queremos viver essa vida cristã de fast food, esse evangelho anador, esse evangelho onde nós não sentimos dor, esse evangelho barato que não nos custa nada, nós estaremos a anos-luz do propósito do Senhor. Mas se você entender que o evangelho de Jesus Cristo, você é chamado para dar e não para receber, que você é chamado para perder e não para ganhar, que o ganho é apenas consequência e não uma motivação sua, porque o evangelho da prosperidade chama você para receber. Venha receber, venha receber, venha prosperar, venha enriquecer. O evangelho do Senhor Jesus é: vai dar tudo quanto tens aos pobres e vem, segue-me. Os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde encostar a cabeça. Não tinha nem onde morrer, onde cair morto. Ele foi enterrado no túmulo emprestado. Não tinha bolso, a sua roupa não tinha bolso, não tinha carteira, ele não levava dinheiro. Mas ele era o Deus provedor e fiel, o Deus que sabia onde em todo o mar havia um peixe com uma moeda na boca, que ele podia pegar, Pedro podia pescar para pagar os impostos. Amém, amados? Esse é o Deus que você serve. Vale a pena entregar tudo por Ele. Vale a pena abrir mão de tudo por Ele. Vale a pena sacrificar tudo. Nada nessa terra, nenhuma pessoa, nenhum relacionamento, nenhum projeto pode ser mais importante, mais valioso do que o seu compromisso de servir a Deus e de obedecer os princípios da palavra de Deus. Se você quer ser cheio da presença de Deus, você quer ser um sacerdote que representa o Senhor nessa geração, você precisa aprender esses 5 princípios. Primeiro, reconhecer onde você errou. Segundo lugar, entender que precisa preparar um lugar para Deus. Terceiro lugar, se santificar. Quarto lugar, adorar. Quinto lugar, sacrificar. Romanos 12:1 diz que rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Deus deseja que sacrifiquemos a Ele. Deus deseja nos tornar um reino de sacerdotes que cumpra a sua função, cuja primeira função é carregar a arca da aliança do Senhor. É levar a presença de Deus onde você vive, onde você mora, onde você trabalha. E nós somos chamados para fazer isso, queridos. Nós somos chamados para ser esses diferentes, para sermos esses loucos que andam na contramão desse mundo, que andam na contracultura desse mundo, que vivem os princípios do reino como embaixadores numa terra estranha, até que o Rei venha e nos resgate pelo seu amor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor.
Nós não podemos seguir quem deu tudo se não estamos dispostos a fazer o mesmo. O problema é que nós queremos seguir a Jesus e dizemos que queremos ser iguais a Ele, mas na hora de abrirmos mão daquilo que nós temos, nós nos recusamos. Abrir mão do nosso conforto, da nossa zona de conforto, dos nossos sentimentos, dos nossos sonhos e projetos pessoais. Nós nos recusamos a fazer isso. Você é chamado a dar tudo àquele quem deu tudo por você. O reino de Deus é como uma pérola de grande valor, que o homem vai e vende tudo quanto tem para adquiri-la. É esse o chamado de Deus para essa geração, queridos. O reino de sacerdotes, não de religiosos, não de assistentes de culto, mas de pessoas que fazem diferença com a sua vida. Fazem a diferença, que levam sobre os seus ombros a arca da aliança do Senhor. Levam a presença de Deus, que muda histórias, que muda circunstâncias, que muda panoramas, que muda destinos.